Olá pessoal, tudo certo? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre transformação, mas mais especificamente sobre transformação empresarial, transformação de empresas e também transformação do mundo dos negócios. Começamos falando do exemplo do Candy Crush, que foi vendido em 2015 por 6 bilhões de dólares. Só para ter uma ideia, a WEG, a maior empresa que a gente tem aqui em Santa Catarina, o patrimônio dela vale em torno de 2 bilhões de dólares. Ou seja, o joguinho foi vendido por um valor muito superior à maior empresa de Santa Catarina. E assim como o Candy Crush, a gente tem hoje a maior empresa em valor de mercado, a Apple, que é uma empresa que foi construída há algumas décadas numa garagem. A gente tem empresas como o Google ou como o Facebook que possuem mais informações sobre as pessoas do que governos possuem, certo? Tem empresas que têm PIB muito maior do que países. O WhatsApp, por exemplo, mudou completamente a forma das pessoas se comunicarem, né? E até que ponto a contabilidade está preparada para valorizar esses novos negócios, para gerar informação útil para a tomada de decisão desses novos negócios, para precificar esses ativos, precificar essas informações, como a controladoria pode atuar nesse tipo de empresa, certo? Então são tudo questões relativamente novas para a contabilidade e questões que a gente está trabalhando. Uma outra questão, a gente pode pensar assim, que teve muitas transformações nas últimas décadas, só que agora vai ter uma certa estabilidade. E isso, com certeza, é uma mentira. Por quê? Então, tem inúmeras novas tecnologias que estão surgindo e que vão mudar completamente as empresas e as profissões das pessoas. Por exemplo, os veículos autônomos. Provavelmente daqui a algumas décadas não vai mais ter taxista, motorista de Uber, porque os veículos vão ser autônomos. O fim dos combustíveis fósseis. Hoje as maiores empresas do mundo muitas vezes são petroleiras. E com o fim dos combustíveis fósseis, com os combustíveis com outras tecnologias, o que vai acontecer com essas empresas? Né? O avanço da energia solar, junto com as tecnologias de bateria, a gente pode ter casas independentes de empresas de energia. Então, como é que as grandes empresas de energia, de geração, de distribuição e de transmissão vão sobreviver a essas novas tecnologias? Talvez cada um tenha o seu gerador em casa, a sua bateria em casa, né, seja autossuficiente do ponto de vista energético, certo? Tem a internet das coisas, então além do computador e do celular, a geladeira da tua casa vai ter internet, vai poder gerar compras, reprogramação genética, inteligência artificial afetando consideravelmente diversas profissões. Então todas essas novas tecnologias, elas vão transformar completamente o mundo das empresas atuais e talvez as maiores empresas no cenário atual simplesmente vão deixar de existir, vão ser substituídas por outras. Então essas transformações, elas são relevantes, para algumas empresas elas são muito positivas, mas nem sempre elas são positivas. Por exemplo, a gente tem a questão das falências, onde o pressuposto da contabilidade é a continuidade, né? É um pressuposto da informação contábil. Então, quando a gente elabora as demonstrações contábeis, a gente pressupõe que a empresa vai se manter operacional. Mas isso nem sempre é verdade. Nesse último balanço da Gol, a auditoria fez uma ressalva com relação à continuidade operacional da empresa, certo? A auditoria ela tem esse papel também de fazer essa ressalva, por quê? Porque se pressupõe nas demonstrações a continuidade. A gente tem a lei 11.101, que é a lei de falência, e falência não é só coisa de empresa pequena, né? Traz aí alguns exemplos. Muitas empresas de aviação já quebraram, caso da Varig, da VASP. Muitas lojas de departamento aí nos anos 90 quebraram, Arapuã, Hermacedo, Diorama. E a gente tem o caso da Rede Manchete, né, que já foi um grande grupo, já foi uma das maiores redes de televisão do Brasil. A primeira que fez uma novela que bateu, na época, a novela da Globo, né, a novela Pantanal, teve mais audiência do que a novela da Globo,
que era passada no mesmo horário, só que fazer novela é muito caro e a empresa simplesmente faliu. Né? Quando ela quebrou, estava passando uma novela do Paulo Coelho, do livro do Paulo Coelho, e no final simplesmente mostrava as fotos dos personagens e contava a história. Né? Não tiveram nem dinheiro para terminar aquela novela. Além da falência, a mesma lei, a 11.101, também fala da recuperação judicial. O que é isso? Antigamente a gente tinha a figura da concordata. Hoje não existe mais no Código Civil Brasileiro a concordata. Tem a recuperação judicial. Como é que funciona a recuperação judicial? Né? Uma empresa está em dificuldade, inicialmente ela deve tentar uma recuperação extrajudicial, uma recuperação administrativa. Chama os seus credores e tenta negociar, tenta conversar. Caso ela não consiga fazer um acordo, ela pode tentar uma recuperação judicial. Então, ela inicia um processo judicial, faz toda uma exposição de motivos, por que ela está nessa situação, e encaminha isso para o juiz. Caso seja homologada essa recuperação judicial, vai ser marcada uma assembleia de credores, onde ela tem que apresentar um plano de recuperação, e esses credores vão votar, sendo ou não favoráveis ao plano de recuperação dela. Caso não sejam favoráveis, deveria iniciar o processo de falência, nem sempre é iniciado, às vezes ela consegue reverter isso judicialmente, e caso seja aprovado o plano de recuperação, enquanto ela seguir aquele plano de recuperação, não podem pedir a falência. O problema é, ali tem um exemplo, né, da Comeco, da Oi, da OGX, tudo empresas que entraram em recuperação judicial. O problema da recuperação judicial é que antes a concordata não dava nenhuma vantagem para o devedor. Então a maioria que foi para a concordata acabou indo para a falência. Agora a recuperação judicial acabou dando muito poder para o devedor decidir como é que ele vai pagar esse credor. E o credor muitas vezes ou aprova ou muitas vezes não recebe nada. Então algumas empresas acabaram se beneficiando dessa recuperação judicial mais como um planejamento de passivos, uma gestão de passivos, de forma equivocada, porque isso acaba com o crédito da empresa, isso dificulta depois fornecedores, né, e prejudica o nome da empresa. Então a recuperação judicial é um instrumento interessante como uma última alternativa para tentar recuperar a empresa. Se a empresa tem alternativas além da recuperação judicial, sempre é melhor evitar essa questão. Mas uma empresa, quando ela é terminada, o fim da empresa, a gente fala que ocorre a extinção. Assim como o nosso amigo mico-leão dourado, que está sendo extinto, coitado, as empresas também têm a sua extinção. O processo normal de extinção da empresa tem 3 etapas. A dissolução, onde os sócios se reúnem e deliberam pela dissolução da companhia. Daí inicia o período de liquidação. Esse período de liquidação, em alguns casos, é rápido, onde vai se realizar os ativos e liquidar os passivos. Em alguns casos é mais emaranhado, acaba demorando um pouco mais esse processo. Encerrado o período de liquidação, ocorre a extinção da empresa, certo? Em todos os casos, para ter extinção, tem que ter a dissolução e a liquidação? Não. Existem casos que não precisa ter, que a gente vai falar mais para frente. Um deles é a incorporação. Então, na incorporação, tem uma empresa, aqui a gente botou como empresa A, que seria a incorporadora, tem a empresa B, que é a incorporada, e a empresa A absorve a empresa B, é como se engolisse a empresa B, certo? E a empresa B, ela é extinta, sem passar pela dissolução e pela liquidação, e a empresa A permanece. Por que não ocorre a liquidação? Porque a empresa A, quando ela incorpora, ela responde por todos os direitos e todas as obrigações que surgirem referentes à empresa B. A gente tem aí 2 exemplos, né? O caso do Banco do Brasil, que incorporou o BESC, Banco do Estado de Santa Catarina, ou seja, o BESC deixou de existir e o Banco do Brasil continua existindo. E o Banco Santander, que incorporou o Banco Real deixou de existir e o Banco Santander continuou existindo. Então a regra básica da incorporação é: uma empresa continua existindo, a incorporadora, e uma empresa lá é extinta, a incorporada, certo? É como se uma empresa engolisse a outra.
A fusão já é um pouco diferente. Por quê? No caso da fusão, existem também duas empresas iniciais, a empresa A e a empresa B, só que o resultado da fusão ela é uma nova empresa, que a gente está chamando de empresa C. Ou seja, tanto a empresa A quanto a empresa B, elas são extintas e permanece somente a empresa C, que é uma nova empresa. Essa nova empresa, empresa C, ela vai responder por todos os direitos e obrigações que surgirem tanto da empresa A quanto da empresa B, certo? Dois exemplos, Sadia e Perdigão, que foi criada a BR Food, e Brahma, mais Antártica, que foi criada a Ambev. Daí tu pode dizer assim, mas ainda existe Sadia, ainda existe Perdigão. Existe a marca, mas a Sadia S.A., a Perdigão S.A., essas foram extintas. A Brahma S.A., a Antártica S.A. foram extintas, só permaneceu a marca. A empresa criada é a BR Food e a Ambev. O que é importante falar? Essa C não precisa necessariamente ser 50% para um e 50% para outro. Não tem nada a ver. Às vezes o A pode ficar com 99%, B com 1%, né, os antigos sócios, mas mesmo assim é fusão. O que vai caracterizar a fusão? É a extinção das duas primeiras e a criação de uma nova, certo? Se tanto a incorporação quanto a fusão, né, duas transformações empresariais que estão previstas ainda na antiga lei das SAs, 6.404, essa é uma parte da lei que não foi revogada pela 11.638, né, se essas duas operações são empresas que estão diminuindo, pegando duas empresas e transformando em uma, no caso da cisão é o contrário. Está se pegando uma empresa e transformando em duas ou mais. Então a cisão é uma separação. A gente vai ter dois tipos de cisão, certo? O primeiro é uma cisão parcial, onde tinha uma empresa A e essa empresa A se transforma numa empresa A e uma empresa B. Um exemplo, o caso da Gol. Existia a Gol, a Smiles, de certa forma, cresceu, ficou uma operação grande e em determinado momento eles resolveram separar da Gol. Daí foi criada a Smiles S.A. Por que é uma cisão parcial? Porque a Gol ela existia antes e continuou existindo depois. Então isso caracteriza uma cisão parcial. Já a Sony Ericsson, que era uma empresa de celular, quando os celulares estavam começando, depois teve, que já era resultado de uma fusão, depois teve uma cisão, a Sony Ericsson deixou de existir e criou duas novas empresas, a Sony e a Ericsson. Então, como a empresa antiga deixou de existir, é uma cisão que a gente define como cisão total, certo? Então, na cisão parcial, a empresa anterior continua existindo e na cisão total, a nova empresa, a empresa anterior, deixa de existir, né? A Sony, que hoje ganha bastante dinheiro com videogame, né? Então, plataforma PlayStation aí, certo? Por fim, já que a gente está falando de transformações, a gente pode dizer que as transformações são como pipoca, né? Elas acontecem de dentro para fora. E com essa mensagem, com essas transformações da aula de hoje, damos a nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.